Glória a Deus. Vamos voltar à aula, amados. A lição 2 vai falar sobre... Obrigado, por favor. A Bíblia como livro. Esse aqui está ligado também? Acho que não. Então? Bom, essa lição, ela apresenta como eram formados os livros no tempo em que a Bíblia foi escrita. O processo era bem diferente do de hoje, desde o material utilizado até a maneira como eram feitos e conservados os registros escritos. Por isso a Bíblia, ela tinha uma aparência totalmente diferente de como a conhecemos hoje, em seu formato impresso, e mais ainda na forma virtual e online. Sem alterar jamais o teor da mensagem divina, a Bíblia também sofreu alterações, e considerar que os livros sagrados não estavam, no princípio, todos reunidos. Nós temos agora a Bíblia que reuniu os livros. As invenções e descobertas feitas pelos homens ao longo da história, com o papel e os meios tipos móveis, propiciou que a difusão progressiva da palavra de Deus por todo o globo. Então, a estrutura da Bíblia é também objeto de estudo nessa lição. Vamos ver. Jesus Cristo é o tema central dos 66 livros da Bíblia. Tá? É possível sintetizá-los para efeito de entendimento, como chamamos de preparação, a manifestação, explanação e consumação. Então vamos lá. Nós vamos estudar agora sobre os livros antigos. Como todo livro, a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia, em sua composição original, também tinha a forma de rolo. Era um rolo, né? Esses rolos eram feitos de papiro ou pergaminho. Eu tenho papiro aí comigo. Quando fui no Egito, eu comprei um papiro. Depois eu vou trazer para os irmãos verem aqui o que é o papiro. Esqueci de pegar hoje. Era uma folha para escrever ou pintar. Ela é feita de tiras cortadas de entre a casca do papiro. É uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhados do Oriente. Lá no Brasil, para parecer o que parece com papiro, você vê a taboa. Sabe o que é a taboa? Que nasce no brejo, que dá um pendão assim. O papiro é mais ou menos aquele, corta aquele pendão, vai tirando em fatias e depois entrelaça um no outro, né? Passa ali uma resina, alguma coisa, prensa, depois vai ali trabalhando para fazer, aí fica um papel que dá para escrever, dá para pintar, fazer qualquer coisa. Então aqui, essa folha, para escrever, as folhas eram então coladas uma à outra, até formar um rolo em qualquer extensão, criada pelos egípcios. Foi a principal suporte da escrita da antiguidade, especialmente na região do mar Mediterrâneo, onde a maior parte dos livros e registros diversos eram constituída por rolos de papiro. Então, uma biblioteca nessas épocas tinha que ter um prédio muito grande, porque os papiros, os rolos também ficavam assim, mais ou menos desse tamanho, um livro. Então, se imagina, 66 livros daria aqui ocupar uma boa parte. E tinha que ter conservação. E os rolos também, o pergaminho, que era feito de pele de animal, a mesma forma. Em certas versões da Bíblia, o papiro é mencionado como junco. E, de fato, o papiro é um tipo de junco de grandes proporções. De papiro deriva-se a palavra papel. Seu uso nas Escrituras remonta a 3.000 antes de Cristo. E o pergaminho? Consistia em peles, principalmente do carneiro ou da ovelha, submetidas a um banho de cal e depois raspadas e polidas com pedra pome.
Feito isso, eram lavadas novamente, raspadas e postas a secar em molduras de madeira, para evitar a formação de pregas ou rugas. Por fim, recebiam uma ou mais demãos de alvaiade, que é um pigmento branco, constituído de carbonato de chumbo, usado em pintura de exteriores. Então, o material é melhor e mais durável do que o papiro. O nome pergaminho deriva da cidade de Pérgamo, e onde, provavelmente, no século II a.C., o processo foi desenvolvido. O seu uso é mais recente do que o papiro, porém, dos primórdios da era cristã. Apesar de já ser conhecido antes, é também mencionado na Bíblia, como em 2 Timóteo 4,13. A Bíblia foi originalmente escrita de forma de rolo, sendo cada livro um rolo. E assim vemos que, a princípio, os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros, como temos agora num volume único, a Bíblia. O que tornou possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses, bem como a do prelo de tipos móveis em 1450 d.C. por Gutenberg, tipógrafo alemão. E até então era tudo manuscrito pelos escribas, de modo laborioso, lento e oneroso. Eles se reuniam e ficavam, principalmente na cópia dos livros da Bíblia, nos papiros, né, dos rolos, eles tinham que contar as palavras, ler, o outro que copiava tinha que ficar comparando com o outro, e assim por diante. Então era muito demorado, quando eles estavam copiando, inclusive, os livros sagrados. Quanto ao aspecto da difusão da sua palavra, Deus tem abençoado maravilhosamente através dos milhões de exemplares impressos com rapidez em muitos pontos do globo, né? Hoje em dia, mas a disseminação, a profusão da Bíblia, ela é tão intensa que chega até nos países de proibição, países que proíbem a Bíblia, ela acaba chegando, né? Se vocês quiserem ver um missionário que Deus usou para fazer coisas assim na Rússia, na época, no país comunista, leia aquele livro do irmão André. Ele morreu, parece que esse ano agora, irmão André. É O Contrabandista de Deus. É um livro maravilhoso, você vê como Deus usou a vida dele. Esse livro é antigo. É antigo. Eu também sou, então não tudo certo. Graças ao progresso obtido no campo de invenções e tecnologias, hoje podemos transportar, né, com mais comunidade um exemplar da Bíblia. Na verdade, hoje em dia, celulares aí carregam até um monte de Bíblia, né? É interessante isso, como o tempo vai mudando e as coisas vão diminuindo. Todavia, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam ainda hoje em uso nas sinagogas judaicas. Quer dizer, eles ainda, quando vão fazer lá o trabalho deles, eles abrem o rolo, né? Então, o profeta Isaías, por exemplo, né, que Jesus leu, né, é um rolo. E eu vi lá em Israel um pedaço que acharam, né, dos livros de Isaías e uma parte dos originais. É muito interessante. Se vocês puderem ir a Israel um dia, vão. Deus quiser. Porque vale a pena. O termo Bíblia, ela não se encontra no texto das Sagradas Escrituras. É apenas na capa, mas não do texto. De onde, pois, provém esse vocábulo? Ele vem do grego, que é a linguagem original do Novo Testamento, entendeu? Bíblia. A palavra Bíblia, que é uma forma plural do grego biblos, ou biblion, que significa rolo ou livro. Biblion, no caso nominativo plural, assume a forma Bíblia, que é livros, no plural. No latim medieval é usado como uma palavra singular, uma coleção de livros ou a Bíblia. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, e vários desses formavam uma Bíblia.
Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. E com a invenção do papel, desapareceram os rolos. E a palavra Biblos deu origem ao livro, como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliófilo, etc. E é consenso entre os doutos no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras, por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, no século IV da nossa era. E devido às Escrituras constituírem uma unidade perfeita, a palavra Bíblia, sendo uma forma plural, como acabamos de ver, passou a ser singular significado. Isso é, o livro, isto é, o livro dos livros, o livro por excelência. Então a Bíblia hoje, que é livros, né, ela passou a ser chamada só no singular, livro. Esse livro aí é a Bíblia, quer dizer, esse livro é a coleção de vários livros, né, que foram juntos. E como o livro divino, a definição canônica da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. E entre os inúmeros outros, os nomes mais comuns que a Bíblia emprega a si mesma, os nomes canônicos são Escrituras, né? Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, e tudo aqui está na Bíblia, está dentro da Bíblia esses nomes. A Palavra de Deus e os oráculos de Deus, né? Se você ler o Salmo, qual é o maior Salmo da Bíblia? E se você ler, você vai ver que todos os versículos falam da palavra de Deus. Estatutos, mandamentos, oráculos, todos falam da palavra, cada um deles. Pode ler os versículos também. E é interessante, porque uma vez nós ficamos num acampamento que um chinês, um homem muito inteligente, ia dar aula para nós, 2 dias sobre o Salmo 119. Tinha que estudar 5 vezes o Salmo 119 para depois ir lá fazer o trabalho com ele. Aproveitou, mas foi cansativo. Tinha gente que ficava vibrando. Que ele começou a explicar cada versículo daquele e tem muito significado. Vamos pôr a coluna A de acordo com a coluna B. 2-1 E 2-2 G 3 B 4 D 5  6 e 7. A estrutura da Bíblia. Bom, a primeira parte é a estrutura e composição da Bíblia que vamos estudar agora. É sua divisão em partes principais e seus livros conta a classificação por assunto, divisão em capítulos, versículos e certas particularidades indispensáveis. Vocês vão ver que a Bíblia originalmente não tinha essas divisões. Isso foi feito em capítulos, versículos, exatamente para facilitar a leitura e separar os assuntos, para a gente ler com mais, mas não existia isso antes. Isso era uma coisa que era escrito como um livro normal, sem nada disso. Foi feito exatamente, vamos ver. A Bíblia divide em 2 partes principais, né? O Antigo e o Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, e estes 66 livros foram escritos num período de aproximadamente 16 séculos, então de 1500 anos, para escrever toda a Bíblia, em 3 continentes diferentes, por autores completamente sem ser ligado um ao outro. O que faz da Bíblia esse livro singular é porque quando você reúne os livros e vê desde Gênesis a Apocalipse, o pensamento é um só. É como se eu ou você fosse uma pessoa eterna e você passou desde lá de Gênesis até chegar aos nossos dias e até o Apocalipse, e você vai ditando para os escritores aquilo que eles vão escrever. Então, perceberam que a Bíblia, é por isso que são canônicos, porque foram livros que foram analisados para se encaixar dentro disso, os pensamentos de Deus. E eles então compõem essa canonicidade em termos de que esses livros são inspirados por Deus, pela forma como que eles não
eles têm um mesmo pensamento, uma mesma linha, até o final. Deus respeitou a cultura dos escritores, a forma de escrever. Eles escreveram o mesmo assunto, mas de formas diferentes. Mas o cerne, a alma, é a mesma. Isso só Deus podia fazer, não é verdade? É um livro singular, por isso que fala, é um livro singular. Não tem nenhum livro que possa corresponder a esse. Então, isso na verdade são o quê? Chamados de os 2 milagres, né? E um deles é esse aí. A palavra testamento provém do termo grego, como chama aí? Diatheke, que significa o quê? Aliança ou concerto. Então, no Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa concerto. E o testamento é um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens após a morte. Esta é a palavra empregada no Novo Testamento, como, por exemplo, em Lucas 22:20. Então, esse duplo sentido do termo grego mostra 2 coisas que a morte do testador Cristo ratificou ou selou a nova aliança e, portanto, nos garante toda a herança. Vamos ler Hebreus 9, do 15 ao 17. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Entendeu? Então, a Bíblia, por isso que Jesus ele falou que tinha que morrer. Porque ele ia trazer a herança para nós também. O testamento não teria valor se ele não morresse. Na primeira divisão principal da Bíblia, temos o Antigo Concerto, também chamado de pacto, aliança, vindo pela lei, feito no Sinai e selado com o sangue de animais. Na segunda divisão principal, o Novo Testamento, nós temos o Novo Concerto, advindo pelo Senhor Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com o sangue de Jesus. Então veja que, por isso que o segundo concerto é maior e melhor do que o primeiro. Que o primeiro concerto de Moisés foi selado com sangue de animais. O de Cristo foi selado com o sangue dele mesmo. Então esse foi o sacrifício perfeito. O Antigo Testamento, como dissemos, o Antigo Testamento contém quantos livros? Foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos em aramaico, né? Que língua que Israel contraiu lá no exílio babilônico. Há também algumas palavras persas. Os seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem: a lei, história, poesia e profecia. Lei, 5 livros. Qual é? O Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, por que Pentateuco? Porque é 5 livros, né? A história são 12 livros, de Josué a Esther, e ocupa-se da história de Israel e dos seus vários períodos. A teocracia, que era o comando dos juízes, a monarquia sob o reinado de Saul. Lembra que o último rei de Israel, quem foi? Lembra dele? O último rei de Israel, o último juiz de Israel. Samuel. E ele foi reclamar para Deus porque os anciãos estavam pedindo um rei. Deus tinha dito que Deus iria reinar sobre o seu povo. E ele disse para Samuel: não tem problema, Samuel, não foi a você que rejeitaram, foi a mim. Eu reinava sobre eles através de você.
Mas eles querem um rei humano, vamos dar para eles um rei humano. Deus deu o primeiro rei para Israel de acordo com o coração do homem. Como assim? A estatura de Saul, a forma como ele era, e o tamanho dele, o jeitão, como se fosse um herói, entendeu? Deus deu a eles. Mas depois Deus fala assim, agora eu vou escolher o rei segundo o meu coração. Ele escolheu Davi. Davi, qual é a aparência dele? Gentil aparência, era um garoto ainda, ruivo, né? Pastorzinho de ovelhas. Mas quem foi Davi e quem foi Saul na história? A gente fica vendo quem foi o gigante realmente, quem foi o grande, né? Saul, esse filme que eles mostram aí, eu até vi essa vida VHS que eu vi, eu falei assim, não tem nada a ver com Saul da Bíblia. A Bíblia diz que numa multidão, Saul se destacava do ombro para cima. Ele era quase um gigante. Então, o tipo daquele visão humana, né? Nosso rei é grande, é forte, é bonito. É isso. E Davi, ele veio trazer outras coisas mais bonitas, né? Os salmos dele, a harpa que ele tocava, que até os demônios que estavam em Saul iam embora. Então, o título Antigo Testamento, ele foi primeiramente aplicado aos 39 livros da Bíblia por Tertuliano e Orígenes, que integram a era patrística da igreja, os patriarcas, né? Na primeira divisão da Bíblia, nós temos o antigo concerto, também chamado de pacto, aliança, vindo pela lei, feito no Sinai e selado com o sangue de animais. Então nós vimos isso aí já. Agora, esse concerto nosso agora, essa aliança nossa é selado com qual sangue? De Jesus. Como dissemos, o Antigo Testamento tem esses 39 livros, e esses livros são a lei, história, agora vem a história, vem a poesia e depois vem a profecia. Nessa história nós temos a teocracia, quando falamos do último que foi, depois veio a monarquia, primeiro rei Saul, depois de Davi e Salomão, depois teve a divisão do reino e o cativeiro, contendo o relato de reinos de Judá e Israel, depois pós-cativeiro, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas e seus contemporâneos. Aí vem a poesia, são 5 livros poéticos, de Jó a Cantares de Salomão, são chamados poéticos, não porque sejam cheios de imaginação ou de fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo, são chamados também devocionais. E a profecia, são 17 livros de Isaías e Malaquias, que subdivide-se em profetas maiores, Isaías, Daniel, que são 5 livros, e os profetas menores são 12 livros, que vai de Oséias até Malaquias. Nome maiores ou menores, isso não quer dizer ao mérito ou notoriedade dos livros, mas o tamanho do livro e a dimensão do ministério profético. Então, por isso que é chamado menores e maiores, porque, entender, não é por causa do profeta era menor, era menos valor, mas é o tamanho dos livros. Então, aqui ele tem aqui uma relação dos livros do Antigo Testamento, né? Tem alguns que já sabem cantar, esse aqui é uma musiquinha que tem, né? Outros que já não sabem, mas seria bom vocês aprenderem, né? Vamos lá então. Quantos livros tem a Bíblia? 66. O livro da Bíblia foi escrito no período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 autores. Por que fala cerca de? Porque não é exato, tá? Tem livros que não tem o autor, ok? A palavra testamento provém do termo grego diateke e significa aliança ou concerto. A segunda divisão principal da Bíblia refere-se ao novo concerto, vinda por os 5 livros escritos por Moisés, são também chamados de Pentateuco. E a estrutura da Bíblia, parte 2, a classificação dos livros do Antigo Testamento por assunto, ela vem da versão da Septuaginta, através da Vulgata. Não leva em conta a ordem cronológica dos acontecimentos
relatados em cada livro, o que, para o leitor, mesmo avisado, dá lugar a não poucas confusões. Então, procurar agrupar as narrativas cronologicamente. Vamos estudar a cronologia bíblica mais adiante, em lição específica. E na Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, a divisão dos livros é bem diferente, como veremos posteriormente. Agora, o Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? 7. E foi escrito em grego. Que grego que é esse? Não no erudito, não no grego difícil, aquele polido, né? Mas no grego koiné. É igual vocês aqui no Japão, né? Nós temos aqui também o Nihongo polido, e tem o Nihongo koiné, que é o Nihongo que todo mundo fala, né? Assim, é mais simples. Até isso Deus se preocupou que para o povo que não tinha muito entendimento também conseguir entender, né? A biografia são os quatro evangelhos, que fala de biografia porque descreve a vida, né? Descrevem a vida do Senhor Jesus Cristo e o seu glorioso ministério terreno. Os 3 primeiros evangelhos são chamados o quê? Sinóticos, devido ao quê? São paralelos, né, de informações que há entre eles. Todos os livros que precedem o evangelho tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento é a preparação para a manifestação de Jesus Cristo. E os que seguem são explicações da doutrina de Cristo. História. É o livro de Atos dos Apóstolos, né? Registra a história da igreja primitiva, o seu viver, a propagação do Evangelho, e tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. Epístolas. São 21 epístolas, ou cartas, né? E abrange de Romanos a Judas. Ela contém a doutrina da igreja, e os destinatários são diversos, também conforme o assunto. Então, 9 dessas cartas são dirigidas a igrejas de Romanos, dirigida à igreja, que é de Romanos até 2 Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, 2 a Timóteo, 1 a Tito e 1 a Filemão. E 1 é dirigida aos cristãos hebreus. 7 delas são dirigidas a todos, indistintamente, são chamadas epístolas gerais, né? Que vai de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. São também chamadas universais católicas. A palavra católica é universal, ok? Ou gerais também. Então, qualquer uma dessas palavras serve para essas epístolas. Apesar de 2 delas, 2 e 3 João, serem dirigidas a particulares, mas ela é considerada geral. A profecia é o livro do Apocalipse, ou Revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus Cristo à Terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. E nesse livro bíblico vemos o Senhor Jesus vindo com os seus santos para fazer o quê? Destruir o poder gentil mundial. Estará sob o poder da besta. Livrar Israel, que está no centro da grande tribulação, e estabelecer. E assim como os do Antigo Testamento, também os livros do Novo não estão situados em ordem cronológica, tá? Pelas mesmas razões já mencionadas. Aqui estão os livros aqui, ó, para a relação deles. A particularidade da versão católica da Bíblia. Na Bíblia de edição católico-romana, os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis são chamados 1, 2, 3 e 4 Reis, respectivamente. Os livros de 1º e 2º Crônicas são chamados 1º e 2º Paralipômenos, que Esdras e Neemias são chamados de 1 e 2 Esdras. Quer dizer, os livros são os mesmos, mas com a nomenclatura diferente. Também nas edições católicas de Matos Soares e Antônio Pereira de Figueiredo, o Salmo 9 corresponde, na versão de João Ferreira de Almeida, ao Salmo 9 e 10.
o de número 10 ao de número 11. E assim sucede até o Salmo 146 e 147, que em nossa Bíblia é o de número 147. Desse modo, os 3 salmos finais são idênticos em qualquer das versões acima mencionadas. E essa diferença de numeração em nada afeta o texto em si, e nem poderia ser de outra forma, sendo a Bíblia o quê? O livro do Senhor. Aí 13, 14, e 15, e 16, e 17 e 18. O tema central da Bíblia. Quem que é o tema central da Bíblia? É Jesus. Lucas 24, 44. Vamos ler? Palavras que vos disse, estando ainda convosco, e que convenha que se cumprisse tudo o que tiver estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, e João 5,39? Examinai essas escrituras, porque vós quereis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se examinarmos atentamente o Antigo Testamento, nós vamos ver que em tipos, figuras, símbolos e profecias, Jesus ocupa o lugar central das Escrituras. Em todo o Novo Testamento, nós registramos a sua manifestação. Tá? Então, o Cristo de Gênesis e Apocalipse. Aqui, essa relação aqui, tem um pastor no Brasil que ele falava assim, na pregação, falava decorado. Né? Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, em Êxodo ele é o nosso cordeiro pascal, em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote, em Números é a coluna da nuvem de dia, a coluna de fogo da noite, em Deuteronômio é o profeta do meio do povo, e assim ele ia falando repetidamente, sem pausar, e a igreja fica toda animada. Uau! Eu não vou falar nada. Reconhecendo o Senhor Jesus como o centro da Bíblia, o Dr. Scofield, ele resume os 66 livros em 4 palavras a eles referentes da seguinte forma. Primeiro, a preparação. O que é isso? Todo o Antigo Testamento, ao tratar da preparação para o advento de... O segundo, a manifestação. O que é isso? Os evangelhos, que tratam de quê? Encarnação e a manifestação e vida de Jesus Cristo. A explanação são o quê? As epístolas, que dão esclarecimento sobre a doutrina de Cristo. E a consumação, que é o livro de Apocalipse, as coisas preditas através de Cristo. Então, as Escrituras sem Jesus seria como a física sem a matéria, ou a matemática sem os números. Né? Alguns fatos particulares da Bíblia, ela originalmente não era dividida em livros, capítulos, versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano 1250 depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Saint-Jean, né, que é abade dominicano, estudioso das Escrituras, e a divisão em versículos deu-se em 2 etapas. O Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris, que publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, sendo esta a Vulgata Latina. Enquanto as imperfeições dessas divisões, nós vamos tratar no outro texto. O Antigo Testamento tem 929 capítulos, 23.214 versículos, e ele tem 260, o Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. E assim a Bíblia toda possui o quê? 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Ela não foi o primeiro livro impresso no mundo, a Bíblia. Após a invenção do prelo em 1452, em Mainz, Alemanha, segundo dados publicados em 2021 pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia completa acha-se traduzida em 704 línguas e o Novo Testamento em 1571 línguas, e porções dela são disponíveis em 1160. Ou seja,
dos 7.359 idiomas existentes no mundo, 3.435 constam com a tradução de pelo menos uma porção das Escrituras. No entanto, resta muito trabalho a ser feito. 3.924 idiomas ainda não possuem a tradução de nenhuma linha da Bíblia. Tem um grupo de igrejas no Brasil, que nós estamos em contato por causa da base missionária, que eles têm um grupo de jovens que começam a estudar de 14 anos até 21 nesse seminário. Agora eles estão para vir para o Japão, para ficar aqui, e daqui eles se deslocarem para a Ásia, porque estão sendo treinados para traduzir a Bíblia em línguas que ainda não existe tradução. Então eles vão fazer primeiramente, como está vendo aqui, primeiros contatos, né? Eles vão fazer primeiro a tradução de partes dela. Então nós estamos aguardando o tempo deles chegarem para vir, para a gente, hoje esse negócio aqui está tudo perfeito, para a gente recebê-los ali na base missionária e fazer o propósito para a qual essa base ela foi escolhida, né? Amém. Bom, vamos lá então. Na verdade, o que ele fala aqui também? Aqui. No entanto, resta muito trabalho, que esses 3.924 idiomas não possuem tradução. E vamos orar para que os tradutores que Deus está levantando, né, na parte do Brasil também, que para Deus levante obreiros para a seara da tradução da sua palavra. De todo modo, o Senhor o tem feito. Nos últimos anos, o processo de tradução da Bíblia tem acelerado surpreendentemente. Em apenas 8 anos, de 2013 até 2021, o número de idiomas para os quais a Bíblia foi completamente traduzida subiu de 600 para 704. Interessante que agora, amados, até mesmo com essa tecnologia avançada, você coloca uma tradução de uma Bíblia e vai traduzir, né, igual você tem no celular, né? Tem um tradutor ali, você coloca o versículo e já transfere para outra Bíblia. Fica muito mais fácil agora. É Deus usando a tecnologia para também avançar a sua palavra. Amém? Então, na verdade, isso já para ajudar a cumprir aquilo que Jesus falou, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Aqui está, então, os continentes e regiões onde a Bíblia está traduzida. 2:19, 20, 21, né? 22, F, 23, D e 24, B. O texto 5 fala de observações úteis e práticas. Então, o que acontece? Isso aqui é para você aprender a manusear a Bíblia. Então, ele dá algumas orientações aqui, por exemplo, apontamentos individuais. Você deve habituar-se a isso. A sua Bíblia, eu tenho várias Bíblias riscadas, não tem problema. Você não está adulterando a Bíblia nem fazendo nada errado. A Bíblia é sua, aquilo é papel, você compra outra depois, né? Eu mesmo tenho umas 20 Bíblias aí, porque são várias versões que a gente vai examinando. E papel, hoje em dia a gente nem precisa ter mais tanta Bíblia de papel, você baixa no celular, acabou, você tem ali no tablet, né? A Bíblia quando você quiser. Agora, apontamento individual é coisa pessoal, entendeu? É muito sua. Então isso é coisa que você também pode, a memória falha, então a gente vai pregar uma mensagem, você tem toda ela, mas você colocando no papel ali, anotações, você tem facilidade de lembrar dos pontos que você quer falar. Assim também, isso se chama de homilética, né? Que é a ciência de você fazer preparar os sermões. E a mesma coisa quando você vai estudar a Bíblia, você vai anotando coisas que você gostaria de lembrar quando estivesse lendo, aí você anota num ponto que você possa lembrar daquilo que você ouviu. As referências bíblicas também são adotadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, 2 letras sem ponto para cada livro da Bíblia.
Aí ele vem mostrando aqui como que eu dividi, né? Por exemplo, a 1 João 2,4, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Vocês já estão cansados de saber isso. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que o texto, contexto, referência e inferência, isso aqui é importante. A diferença entre 4 aspectos bíblicos são assinalados e é fundamental para a compreensão das Escrituras. Por exemplo, o que é um texto? Conjunto de palavras contidas numa passagem, seria aquele texto. E o contexto é parte anterior, posterior ao texto, em relevo. Então, o contexto pode ser geral, pode ser imediato ou remoto. Pode ser um versículo, um capítulo, ou pode ser o livro inteiro. Até a Bíblia inteira está no contexto. Referência. O que é a referência? É a conexão direta sobre um determinado assunto. Então, estou lendo esse versículo, mas tem uma referência para aquele livro tal, que tem a mesma versículo, a mesma palavra. Então, você vai lá na referência e você vê. Né? E além de indicar o livro, capítulo e versículo, a referência também pode levar outras indicações, como o que ele indica? A parte inicial do versículo, né? Romanos 11, 17a, então é a primeira parte do versículo. B, indica a parte final do versículo. B, SS indica o quê? Os versículos que se seguem, SS, até o fim ou não do capítulo. Exemplo, Romanos 1, 17 em seguinte, em diante, SS. Quando você lê esse SS é porque é seguintes. E que vê significa que veja, recomendações para não se deixar de ler o texto indicado. Provém da expressão latina covid, que é que veja. Ok? E CF, Covid. Significa também o CF, confirme, confronte. Provém do latim confere. E significa isto é, provém do latim id est. Esse negócio do Covid aí, falou? Então, a referência também pode ser verbal e real. A primeira é um paralelismo da palavra e a segunda o assunto ou ideia, entendeu? Tem referências de paralelismo de palavras, você vai achar a mesma palavra naquele versículo, mas tem outro que é inferência. É uma conexão indireta de assuntos e é uma ilação ou dedução. Isso é, você está deduzindo que esse assunto é o mesmo esse assunto aqui. As siglas das diferentes versões do vernáculo. O uso destas siglas poupa tempo e trabalho. Por exemplo, ARC, que é Almeida, Revista e Corrigida. Tem a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Né? Nós temos também a ACF, Almeida, Corrigida e Fiel. Temos também a FIG, FIG, que é Antônio Pereira de Figueiredo, atualmente é impressa pela Sociedade Britânica e Estrangeira de Londres. E tem a Soares, Matos Soares, versão popular dos católicos brasileiros. A Roden, que é Robert Roden, que é a versão particular desse ex-padre brasileiro. Tem a versão CBSP, que é Centro Bíblico de São Paulo, edição católica, e tem outras mais. Agora tem mais do que esses aqui que está aqui no livro, né? Eu tenho mesmo no celular a CBP, BPF, são versões mais com linguagem mais atual, né? Não mudou o contexto, mas ela muda a forma de falar para você. Então, porque tem muita gente que não conhece certos termos bíblicos das Bíblias antigas, principalmente que as Bíblias traduzidas antigamente eram mais termos de Portugal, né? O que traduziu era português, então fala aquele lugar, lá fala aquele sítio, né? Que é lugar no Portugal. O tempo antes e depois de Cristo está aqui, né? Você já sabe, AC e DC. Ou então tem a AD, né? Que é
Expressão latina, Anno Domini. Anno Domini é também o ano do Senhor, em alusão ao nascimento de Cristo. Agora, o manuseio do volume sagrado, você tem que ter o domínio para manusear a Bíblia, né? Quanto tempo você demora para achar um livro na Bíblia? Então, você vai só ser mais craque nisso quando você ler mais a Bíblia e procurar saber os seus nomes. Ou você comprar aquela Bíblia de preguiçoso, que tem umas coisinhas, tá aqui, ó, que tem aquele índice, né? Tem um índice na Bíblia. Mas eu quero aquela que tem índice, para não dar trabalho, né? A sua tem? Não? Quem que tem essa com índice? Ninguém quer falar. Ah, você tem? Eu comprei quando entrei, eu não sabia, né? Não tem problema. Aí ele me ajudou bastante. Né? Me ajuda bastante. Aí, quando você começa a manusear bem a Bíblia, você não precisa mais. Você já sabe mais ou menos onde está. Principalmente quando você acostuma com uma Bíblia, né? Que quando você compra a Bíblia nova, você começa a ter dificuldade de novo. Não porque você não sabe onde está, mas é a localização ali do ponto que você já gravou aqui, ó. E às vezes você está em cima, né? Eu, na verdade, Pode falar. quando eu comecei a gravar os nomes, né? A minha amiga que trabalha comigo, ela faz Libra, né? Ela traduz. Libras. Então ela falou assim, vamos se ajudar uma a outra? Vamos tentar decorar todos os livros? Você fala e eu vou fazendo. Libras. E assim que eu comecei a aprender. Todos os livros, né? Que bom, né? Isso aí é bacana isso. Aí eu, tipo assim, ela aprende da maneira que ela precisa, para poder transmitir. E você aprende a decorar os livros. Eu aprendi cantando, né? A gente aprendeu a musiquinha, São Gênesis e Êxodo, Levítico, Número, e por fim, Deuteronômio, quem serve a lei. Aí você ia cantando, é fácil decorar cantando. A música, ela ajuda você a gravar, né? Porque vocês não sabiam que é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Sabaoth, Jeová. A música ajuda a entender. Não é verdade? Então, procure cantar. E tem uma musiquinha, se você procurar na internet, você vai achar a musiquinha de cantar, tanto do novo como do velho. Né? Do novo já é mais. Eu aprendi isso quando eu era criança, hein? Então, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Ok, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, D, 32, D, 33, D, 34, A, 35, C, revisão, 36, H, 37, C, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. C. Graças a Deus, temos uma aula. Agora, a lição 3, nós vamos entrar mais dentro da palavra mesmo, né? A Bíblia como a palavra de Deus, ok? Pai querido, obrigado mais uma vez pela oportunidade de hoje. Agora abençoa os teus servos, pois eles vão fazer o teste, Senhor, dá a eles graça, sabedoria,